Opa, e aí, tudo bem? Tudo bem comigo também? Seguinte, hoje eu quero mostrar para você aquele desenho da aliança que eu risquei na mesa de luz. Lembra aquela videoaula da mesa de luz? E eu mostrei como que acontece o processo do traço e tudo mais. E agora, hoje, nessa videoaula, eu quero mostrar o processo do sombreamento daquele desenho, tá? Então, estou convidando você a assistir essa videoaula, tá? Ela é um pouquinho longa, tá? Tem uma média aí de 10 minutos de videoaula. Eu vou narrando conforme você vai assistindo o vídeo, eu vou mostrando para você os materiais que eu estou usando, vou falando sobre eles e tudo mais. Lembrando que essas videoaulas que você vai assistindo aqui são apenas, como que seria a palavra, degustativas, digamos assim, só para você conhecer um pouquinho, só para você saber como que é. Mas se você quiser se aprofundar no assunto mesmo, você quiser saber mais a respeito do desenho realista, de técnicas, de materiais, receber suporte, ter acompanhamento personalizado dentro de um grupo fechado no Facebook, você tem que acessar o nosso curso de realismo para iniciantes. Aí você fala, mas é realismo para iniciantes, eu já desenho e tal. Não, mas a técnica que a gente mostra ali já é uma técnica mais avançada, já te leva a um aperfeiçoamento do seu trabalho, de modo que conforme você vai avançando nos seus exercícios, você tem a opção de ir adquirindo acesso a outras videoaulas com conteúdo cada vez mais avançado. Tudo isso sendo acompanhado de perto através dos nossos professores, tirando suas dúvidas, enviando seus e-mails, enfim, a gente vai te dar uma atenção especial porque, afinal de contas, você entrou para o nosso time, tá? Então, enquanto isso não acontece, vai desfrutando dessas videoaulas que já tem um conteúdo bem bacana para você ir aperfeiçoando cada vez mais o seu trabalho. Bora desenhar! Aqui começando então com o lápis H, percebe que já está tudo marcado aqui na mesa de luz, conforme a gente mostrou numa outra videoaula. E agora eu venho com o lápis H da marca Staedtler, bem apontado, né, fazendo sombreamento e depois esfumando com um esfuminho, tá? Esfuminho bem fino, e aqui eu venho acentuando os tons com uma lapiseira 05 com grafite 4B da marca Pentel, grafite da marca Pentel. E aqui eu volto com esfuminho e depois eu passo um pincel com cerdas cortadas, cerdas naturais. Depois eu volto com a lapiseira. Toda vez que você vê essa ponta de lapiseira, você já sabe que é o grafite 05 4B que eu estou usando, tá? Ele é bem preto. Eu gosto porque ele consegue chegar numa tonalidade que eu quero com poucos traços. Depois venho retocando, né? Então tudo que é preto nesse desenho eu faço diretamente com a lapiseira, tá? Eu não dou fundo nem nada, eu já passo direto a lapiseira com grafite 4B e já vou deixando bem marcado os tons escuros. Depois venho passando o esfuminho. Então, assim, para resumir o assunto, eu vou usar lápis H, vou usar lápis B para fazer os meio tons, né? Esses aqui, ó, por exemplo, ó, aqui estou com um lápis B. Depois eu venho com esfuminho e com pincel. Sempre eu vou passando esfuminho e pincel, tá? O esfuminho para espalhar o grafite e o pincel para penetrar o grafite mais no papel e deixar uma textura mais limpa, mais homogênea, mais uniforme. Então é muito importante fazer isso. Coloco sempre uma folha abaixo da minha mão, repara que tem uma folha cobrindo parte do desenho, um papel sulfite, qualquer pedaço de papel sulfite, tá? Qualquer folha de papel sulfite. E aqui venho com o lápis B, fazendo os meio tons, né? Com ele eu consigo fazer tons bem escuros também, mas não tão preto quanto o da lapiseira. E aí venho jogando degradê, passando o esfuminho, passando pincel, e assim a gente vai prosseguindo, copiando essas manchas. Do jeito que eu vejo na referência, eu copio essas manchas. Aqui eu não estou pensando em aliança, não estou pensando em metal, não estou pensando em nada disso. Simplesmente eu vou copiando as manchas como as vejo. Se eu vejo preta, eu faço preta. Se eu vejo cinza, eu copio aquele tom de cinza. Se eu percebo que eu quero um pouco mais escuro, eu uso um lápis um pouco mais escuro, ou a lapiseira mesmo que seja, para poder chegar nesse tom mais escuro.
e assim eu vou passando. Então repara que o conjunto dessas manchas é que vai dando a sensação de metal, a sensação de reflexo. E enfim, é dessa forma que eu sempre trabalho, independente de ser um rosto, independente de ser um olho, independente de ser uma boca, independente de qualquer coisa, eu vou copiando as manchas e as formas. Vamos observando aí para você ir pegando alguma coisa através dessa videoaula. Lembrando que se você quiser aprofundar nesse assunto, ver temas mais complexos, acompanhar videoaulas mais complexas, mais demoradas, mais detalhadas, receber acompanhamento pelo Facebook, pelo grupo fechado de alunos no Facebook, basta você acessar o curso para iniciantes e entrar para essa turma onde você vai ser bem recebido e acompanhado de perto por nossa equipe. Bem, aqui só fazendo uma observação, você vê o desenho sendo feito rapidinho, né, média de minutos, dá a impressão que eu estou fazendo rápido, mas não é assim não, tá? Com todos esses cortes que a gente vai dando, é realmente para resumir a videoaula, só para te dar uma noção dos materiais que são usados, como que o processo foi feito, mas eu levei mais de 1 hora para fazer esse desenho, tá? Observando passo a passo, passando determinado material, passando o pincel, por exemplo, passo a lapiseira, passo o pincel, depois volto, passo o esfuminho, e aí eu vou vendo o resultado que aquilo vai alcançando, e aí eu vou chegando a um resultado, tá? Então não é algo rápido, não é algo que você faz e está pronto, não, é algo que você vai fazendo, e você vai buscando deixar pronto diante daquilo que você entende como pronto, tá? Aqui eu já vou finalizando esse trabalho para que você visualize a imagem por completa aí, para você ver como que ficou todo o desenho. Agora eu vou fazendo já a sombra aqui com lápis B, passando um esfuminho um pouquinho mais grosso, tá? Os esfuminhos que eu usei aqui é da marca Tridente e da marca Derwent. E aqui finalizando com o pincel. Tá aí o trabalho pronto. E tá aí, eu espero que você tenha curtido, tenha compreendido, e se você quiser saber mais sobre desenhos realistas, se aprofundar nesse assunto, conhecer mais materiais, conhecer mais técnicas, é só acessar o nosso curso para iniciantes, como já foi dito, ok? Vejo você num próximo vídeo, valeu, um abraço.